Então, boa noite, pessoal. Coloquei aqui para gravar nossa aula. Hoje a gente vai começar aqui a disciplina de Algoritmos 2. Só me apresentando, eu sou Jean, eu sou do campus Patrocínio do IFTM. Estou como professor no IFTM desde 2016 e participando das disciplinas da UAB, se eu não me engano, desde 2018. Eu faço parte dos cursos da UAB. Já lecionei disciplinas de lógica, matemática, desenvolvimento web, banco de dados, e agora também design instrucional, e agora estou com essa disciplina aqui de algoritmos. O objetivo dessa disciplina é dar continuidade à disciplina de algoritmos 1 que vocês já iniciaram, então vocês já começaram lá trabalhando com fluxogramas, e nessa etapa nós vamos dar continuidade. Nosso objetivo é passar por vetores, matrizes, funções e ponteiros. Ponteiros, mais um resumo bem rápido, enquanto os outros tópicos a gente vai estar aprofundando. Nessa primeira parte da disciplina, nessa primeira aula de hoje, o objetivo é que a gente tenha uma revisão dessa parte inicial que vocês já viram na disciplina de algoritmos 1. Então, o objetivo nosso aqui é justamente que a gente faça uma revisão dos conceitos que já foram passados para vocês e para que a gente dê continuidade aí para as nossas próximas aulas. Então, primeira coisa, vamos relembrando aqui, vou abrir aqui o nosso amigo Paint, que ele vai ser utilizado. Se vocês lembrarem lá, o básico de um algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos que ela determinado por essa sequência de passos, eles são executados de acordo com o que são dispostos na tela, e esses passos eles vão tentar solucionar um determinado problema. Esse algoritmo ele é composto basicamente de 3 etapas, que a primeira é a entrada, que é aquilo que é disposto para que o algoritmo faça sua interpretação, então desde entrada do usuário, arquivos de texto podem ser lidos, tudo isso faz parte da entrada, ou informações, quando está trabalhando, por exemplo, com um sensor. Processamento é a etapa intermediária, que vai ter aqui, geralmente aqui vai ter a lógica, vai ter a regra de negócio, aquilo que vai ser realizado para poder fazer a modificação, e esse processamento vai gerar para a gente uma terceira caixinha aqui, que é a saída. E essa saída nada mais é do que o resultado do processamento sobre aquela entrada. Então, dependendo daquilo que foi digitado, dependendo daquilo que foi imputado, o processamento vai determinar uma saída diferente de acordo com a entrada que foi feita pelo nosso programa. No Visual G, a entrada padrão é feita geralmente a partir do comando de leitura, que é o comando leia. E a saída padrão geralmente é feita pelo comando de saída de escrita, que é o comando escreva. E aqui no meio a gente faz operações que podem ser desde operações de atribuição, que são aquelas que utilizam a nossa setinha, e aí essas operações de atribuição podem ser utilizando conceitos matemáticos ou qualquer coisa do tipo. E a gente ainda pode adicionar estruturas condicionais, como o se, e também estruturas de repetição, como o para ou o enquanto. Então, dentro do processamento aqui é onde a gente coloca a nossa lógica e faz todas as operações que são necessárias para o desenvolvimento aqui do nosso sistema, da nossa solução, do nosso algoritmo que a gente está solucionando. Então, vamos relembrar um pouco desses comandos aqui, para que a gente consiga recobrar aí, né, e praticar para que a gente fique pronto aí para as próximas etapas. Então, a primeira coisa que a gente quer relembrar aqui, algumas coisas. Primeiro, toda vez que eu vou fazer uma entrada de dados, ou seja, eu vou fazer uma leitura, eu vou precisar de guardar essa leitura que está sendo feita dentro de um espaço da memória, ou seja, quando eu vou fazer uma leitura de uma determinada informação, essa informação ela precisa ser guardada em algum lugar. Nesse lugar, geralmente, que a gente usa nos computadores é a memória. Para eu poder guardar alguma coisa dentro da memória, a gente precisa de fazer o quê? A gente precisa declarar uma variável. Uma variável nada mais é do que uma posição que a gente aloca na memória, que a gente guarda essa posição para que ela seja utilizada posteriormente, para que a gente consiga tanto gravar quanto ler informações de dentro dessa posição. Então, a gente tem lá a nossa memória do computador,
é uma disposição de vários espaços onde a gente consegue armazenar, e esses espaços eles são nomeados de acordo com os endereços de memória. Mas para facilitar, para que a gente não fique necessário decorar todos esses endereços, a gente consegue dar apelidos para esses endereços, que são justamente os nomes das variáveis. Então a gente consegue vir aqui, por exemplo, e declarar uma variável aqui dentro dessa seção de var aqui. A gente pode vir aqui e declarar uma variável a, que ela é do tipo, por exemplo, inteiro. A gente pode vir aqui e declarar uma variável b, que ela é do tipo real. A gente pode vir e declarar uma variável c, que é do tipo caractere. E a gente pode também declarar uma variável d, que é a variável do tipo booleano. Eu não lembro como é que é o nome exato de booleano aqui. Se eu não me engano, só a gente vir aqui na referência aqui, mas eu acho que eu esqueci o nome agora. Variáveis aqui, ó, ela é do tipo lógico, isso que é o nome, lógico. Então nós temos 4 tipos de variáveis que a gente consegue criar dentro dos nossos algoritmos. Variável do tipo inteiro, ela vai receber um número inteiro, como o próprio nome já diz. Então, tipo 10, menos 5, 999, 1003, qualquer número inteiro a gente consegue colocar dentro de variáveis inteiras. Variável real, ela que trabalha com casas decimais. Então, se eu tenho, por exemplo, 10.5, 0.9, 1.38, qualquer número que tenha casas decimais, a gente vai utilizar o real. Caracteres são para guardar textos. Então, por exemplo, meu nome, Jean, uma letra, sim ou não, ela vai utilizar. E o lógico, ela só guarda 2 informações, que são justamente verdadeiro ou falso. Então, uma variável lógica, ela só aceita os tipos verdadeiro ou falso. Esses são os 4 tipos de variáveis que a gente tem, que são permitidos de serem criados dentro do Visual G. A partir dessas variáveis, a gente consegue vir aqui dentro do nosso programa. Quando a gente pega aqui e faz isso daqui, a gente está alocando 4 espaços de memória, onde cada um deles eu estou colocando um nome. Então, nesse primeiro espaço aqui eu estou colocando o nome A, nesse segundo espaço eu estou colocando o nome B, nesse terceiro o nome C, no quarto o nome D. Então, eu estou alocando esses 4 espaços de memórias aqui para que eu consiga utilizar eles durante a execução do meu algoritmo. E aí, para eu poder utilizar eles, a gente pode utilizar de várias formas. A gente pode, por exemplo, fazer a leitura de um valor e colocar dentro dessa variável. A gente pode fazer uma operação matemática e colocar dentro dessa variável. A gente pode fazer uma comparação e colocar um valor lá dentro. Então, basicamente, uma variável ela pode ser populada ou seja por leitura, ou seja por atribuição. Então, a gente pode ter dois pontos de modificação. Ou ela vai ser alterada por leitura ou por modificação. Imagina que nós vamos fazer aqui por leitura. Então, para mim poder fazer a leitura aqui, eu preciso vir aqui e fazer o comando leia, e aí coloco a variável aqui dentro. Quando eu faço leia e coloco uma variável entre parênteses, o que eu estou falando aqui no programa é aquilo que eu for digitar vai ser colocado dentro dessa variável que está informada aqui. Se eu vier aqui e executar o meu código, se eu vir aqui em executar, rodar o algoritmo, ele vai ficar aqui piscando aqui para mim, e aí ele está esperando que eu digite alguma coisa. No caso, a minha variável lá é uma variável inteira. Então, vamos supor que a gente digita uns 100 aqui. Se eu vier aqui e dar um Enter, vocês vão ver que aqui em cima da área à direita tem uma exibição das nossas variáveis e o valor que ela está lá dentro. Então, por padrão, a variável que começa, o B começa com 0, o C, que é um caractere, começa com vazio, o D, que é o lógico, começa com falso. E o A, ele começou com 0 também, mas a partir do momento que eu digitei, eu vim aqui, digitei e coloquei esse valor 100 para dentro da minha variável. Só que se a gente executar aqui de novo, vocês vão ver que ele fica aqui um cursor piscando, mas teoricamente a gente que está criando o nosso algoritmo, a gente sabe o que fazer. Mas se a gente fosse pensar na visão do usuário, ele não saberia o que está fazendo aqui. Então o ideal é que a gente dê uma instrução para ele. Para a gente poder dar uma instrução, geralmente o que a gente tem de fazer é utilizar o comando escreva para poder colocar alguma instrução na tela. Então eu posso vir aqui, escreva, digite um número. E aí agora fica o leia na frente. Quando eu rodar, observa, agora ele vai ficar, escreva, digite um número, que é a primeira instrução, e a segunda instrução é o leia. E aí agora ele está esperando. Como eu falei, o valor de A começa em 0, a partir do momento que eu digito um número, esse valor vem aqui e é substituído para esse valor de A.
e assim a gente consegue fazer a leitura básica de um determinado valor na memória. Agora, imaginando, vamos fazer, a gente leu o A, que é o inteiro, vamos ler aqui o segundo B, aqui, que é um real. Imagina que a gente tem aqui, por exemplo, vamos imaginar que esse A, na verdade, ao invés de ser um qualquer número, vamos supor que a gente digite a frequência. Então, vamos supor que seja lá um determinado elemento que vai ler a nota e a frequência do aluno. E aí a gente vai determinar se ele é aprovado ou não. Então, eu vou vir aqui e vou, por exemplo, digite uma frequência. Digite a frequência do aluno. Aí a gente começa aqui colocando com lei A. E aí, nesse momento, talvez esse A fique contraintuitivo, porque para a gente faz mais sentido se a gente começar essa variável aqui como sendo frequência. Então, eu vou vir aqui e vou trocar aqui em cima onde está o A, eu vou colocar aqui frequência. Então, eu vou começar lendo a frequência. E depois que eu li a frequência, agora a gente vai querer ler a nota. Então, escreva, digite a nota do aluno. E aí eu faço lei aqui da nota. E aí, vamos falar assim, essa variável nota não existe. Eu vou vir aqui, vou trocar onde é esse B aqui, eu vou trocar ele para nota. Se eu vier aqui e rodar o meu código agora, vamos lá, digite a frequência do aluno. Então, vamos supor que ele teve lá 50 aulas de frequência. Digite a nota, vamos supor que ele teve 8. E aí, fim da execução. Observa, aqui na frequência ficou 50, e aí na nota ficou 8. E aí, vamos supor que agora o que a gente quer fazer a gente quer determinar se o aluno foi aprovado ou não. Então, eu vou utilizar essa variável D aqui, que era lógica, eu vou vir aqui e vou colocar ela como sendo aprovada. Que aí ela pode ser verdadeira ou falsa. E aí eu vou vir aqui e vou fazer um teste. Então, para a gente poder garantir os testes, a gente tem que utilizar a variável, a condicional se. O se nada mais vai fazer o quê? Comparar os valores que uma variável tem armazenada, e aí a partir dessa comparação, se essa condição for verdadeira, a gente vai executar alguma coisa. Se essa condição for falsa, a gente consegue lá inclusive colocar um se não para testar se ela é falsa ou não. Então, por exemplo, vamos supor que o nosso critério para aprovação aqui seja que a nota do aluno seja maior do que 6, ou 60, vamos supor 60. Então, eu vou vir aqui e vou verificar. Se a nota do aluno for maior do que 60, então, e aí eu vou fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, eu vou vir aqui, vou aprovado e vou colocar como verdadeiro. Se não, aí o aprovado vai continuar como sendo falso. Então, essa minha variável aprovada aqui, ela vai determinar se o aluno está aprovado ou não. Se ela estiver maior do que 60, o aprovado vai ser verdadeiro, senão ela vai estar maior do que falso, senão ela vai estar falsa. Então, vamos pôr aqui, digite a frequência do aluno, eu vou por 70. Aí, digite a nota do aluno. Vamos supor que o aluno tirou 65. Observa que o aprovado ficou como verdadeiro. Se eu vier aqui de novo, vou dar uma frequência qualquer, e aí vamos supor que o aluno tirou 58. Observa que o aprovado ficou como falso. Então, de acordo com essa condicional, ele vai vir aqui e vai fazer essa atribuição. No nosso caso aqui, para fazer mais sentido, tem que ser maior ou igual, né? A nota pode ser maior ou igual. E aí, para além disso, a gente pode vir aqui e fazer uma outra atribuição, que é a seguinte. Já que a gente já considerando a nota, vamos considerar a frequência. Então, ele tem que ter acima de 75% da frequência. Então, a gente vai ter que ter duas condições. A gente vai ter que ter a nota maior ou igual a 60 e a frequência maior ou igual a 70. Basta a gente utilizar o agrupamento E. Então, se eu venho aqui e coloco a frequência maior ou igual a 75. Então, observa, a gente está falando aqui, se a nota for maior ou igual a 60 e a frequência for maior ou igual a 75, então o aluno foi aprovado. Aprovado recebe verdadeiro. Se não, o aprovado recebe falso. Dessa forma, a gente consegue garantir tanto pela nota quanto pela frequência. Então, imagine aqui, tinha um aluno que tirou 80% de frequência, mas ele só tirou 58. Ele ficou como falso, ou seja, ele não foi aprovado. Agora, vamos executar um outro aqui, vamos supor que ele tirou 50 de frequência, mas ele tirou 100 pontos. Continua como falso, por quê? Porque ele atingiu a nota suficiente, mas a frequência dele não foi suficiente. Por último, se a gente rodar um último aqui, vamos supor que a nossa frequência do nosso aluno seja 80% e a nota seja 80%. Nesse caso, a frequência foi satisfatória e a nota também. Observa que o aprovado ficou como verdadeiro. Então, dessa forma, a gente consegue vir aqui, fazer um se
E aí a gente consegue agrupar tanto com o E, e também se a gente tivesse questão de opcionalidade, por exemplo, se fosse ou a nota ou a frequência, se qualquer uma das duas, a gente poderia agrupar com o ou. Mas nesse caso aqui, por essa lógica desse algoritmo, faz sentido a gente agrupar com o E. Por último, vocês podem ver que o que valor que está aprovado ou não está ficando aqui dentro dessa variável, mas ele não está sendo recebido na tela. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte: se o aprovado for igual ao verdadeiro, então eu vou mostrar mensagem, vou fazer um escreval, aluno aprovado. Se não, aí eu vou fazer um outro escreval, aluno reprovado. Dessa forma, eu informo lá na tela o que aconteceu. Podem ver que eu coloquei aqui o escrevar L, que seria para poder escrever e depois dar uma quebra de linha nesse caso. Se eu vier aqui e rodar, vamos rodar aqui o nosso algoritmo. Então, vamos lá, digite a frequência do aluno, 80%. Digite a nota do aluno, aí vamos supor que ele tirou 75%. Aí vai estar aqui, aluno aprovado. Nesse caso, o nosso aluno foi aprovado. Se eu vier aqui e rodar um outro lá, por exemplo, digite a frequência do aluno, aí vamos pular que seja 75. E a nota do aluno, vamos supor que ele tirou 58. Aí vai aparecer aqui para mim, aluno reprovado. Ok? E esse aqui a gente não precisa por enquanto para esse programa. Dessa forma, a gente faz aqui o nosso primeiro programinha aqui, só para a gente poder ir relembrando. Conceitos importantes: escreva e leia, declaração de variáveis, comparação com a variável se e o se não. Além disso, o agrupamento e agrupamento ou. São esses os conceitos mais importantes que a gente tem de ir lembrando nesse primeiro momento. Até aqui, está tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, coloquem aí no chat, por favor. Ok? Então, vou salvar esse algoritmo aqui para me postar para vocês lá depois, dentro da biblioteca. E aí vou começar um segundo algoritmo agora, para a gente poder relembrar um pouquinho a respeito das estruturas de repetição. Quando a gente fala de estruturas de repetição, a gente tem duas possibilidades principais. Primeiro, quando a gente sabe exatamente quantas vezes eu vou repetir, quando eu sei quantas vezes eu vou repetir, e a outra que é quando eu não sei quantas vezes eu vou repetir. Imagina só para vocês entenderem lá. Imagina que num programa fala assim: leia a nota e a frequência de 10 alunos. Se vocês sabem que você vai ler a nota e a frequência de 10 alunos, você sabe quantas vezes você vai repetir. Então, é esse primeiro cenário aqui. Agora, vocês falam assim: leia a nota de vários alunos, depois pergunta se deseja ler novamente ou não. E aí, se o cara digitar sim, você continua. Nesse caso, pode acontecer do cara digitar assim uma vez, pode acontecer de digitar assim 10 vezes, pode acontecer de digitar assim 100 vezes. Não sabe exatamente quantas vezes você vai repetir. Então, para cada uma deles aqui, a gente tem uma estrutura de repetição específica. Quando eu sei quantas vezes eu vou repetir, eu utilizo o para. Quando eu não sei quantas vezes eu vou repetir, eu utilizo o enquanto. Então, como que funciona cada um dos dois? O para, ele vai ser justamente uma estrutura de repetição quando a gente sabe quantas vezes vai repetir. Para eu poder determinar quantas vezes eu vou repetir, eu vou precisar de ter uma variável que vai ser como se fosse um contador. Então, imagina lá, vocês estão falando que eu quero ler variável de 5 alunos. Então, eu começo lá contando o primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno, quarto aluno, quinto aluno. Minha mão funcionou aqui como um contador. Ela controlou em qual posição que eu estava. Então, eu preciso de uma variável para fazer essa função de controlar em que posição que eu estou. Já no segundo, que é o enquanto, eu não sei quantas vezes eu vou repetir. E aí, então, o que eu tenho de determinar para me saber se eu vou repetir ou não? Ele vai ter de fazer um teste de condição. Então, ele vai ter de verificar se uma determinada condição é verdadeira ou falsa. Então, o enquanto vai funcionar como se fosse um se. Ele vai ficar verificando se a condição é verdadeira ou falsa para poder determinar se ela vai ser repetida ou não. Já o para, ele funciona a partir desse controlador, dessa variável, que vai ser como se fosse o nosso índice para controlar aí a nossa variável. Então, eu vou vir aqui e... Cadê meu mouse aqui? Tá aqui.
Vamos fazer aqui o primeiro, vamos fazer um exemplo de utilização do comando para. Então imagina lá que eu quero fazer um programa que leia 10 números e aí imprima o maior desses números. Ou então a soma desses números, vamos começar pela soma desses números. Então eu vou ter de ler 10 números e imprimir a soma desses números. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar a minha variável para controlar aqui, que vai ser o meu i. Ela é uma variável inteira. Esse variável i vai funcionar igual eu falei para vocês, como se fosse o contador em que momento a minha repetição está. Então ela vai vir aqui, vamos começar aqui, por exemplo, eu vou criar a variável para, ou a função para i de 1 até 10, passo 1, faça. Para. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Observa. Eu estou começando aqui, para i, começando em 1 e indo até 10. Ou seja, ele vai andar de 1 até 10. E o passo dele vai ser de 1 em 1. Então, o meu i vai começar valendo 1, depois ele vai para valer 2, depois vai para valer 3, depois valer 4 e assim por diante, até onde? Até o 10. Basta eu vir aqui, e colocar um escreval aqui, essa variável i, e vamos executar para a gente ver o que acontece. Observa lá, ele começou valendo 1, depois 2, depois 3, depois 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esse i, igual eu falei para vocês, ele funciona como o contador. É aquele que vai ficar controlando em que momento da repetição que eu estou. E aí aqui dentro dessa repetição eu posso fazer o que eu quiser. No nosso caso a gente quer ler um número para ler 10 números para somar, né? Então eu posso vir aqui e criar uma segunda variável aqui, que vai ser o n, que vai ser o meu número, e aí eu posso vir aqui e falar, escreva, digite um número e faço um leia aqui desse número que foi acabado, que vai ser digitado, esse número n. Se eu vier aqui executar, observa lá, digite um número, eu vou 1, digite outro número, 3, 5, e assim por diante, até que eu leia as 10 posições onde ele vai encerrar o nosso programa. Então aqui dentro desse para, eu posso pôr quantas instruções eu quiser. E essas instruções elas vão se repetindo enquanto eu estiver dentro desse intervalo. Então toda vez ele vai verificar. O i começa valendo 1. 1 é menor ou igual a 10, então continua. Aí ele vai incrementar em 1, vai para 2. 2 é menor ou igual a 10, continua. Vai incrementar, vai para 3. 3 é menor ou igual a 10, até que ele chega no valor de 10. Quando ele chegar no 10, ele vai incrementar. 10 mais 1 vai ser 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Aí nesse caso ele sai fora do para. E aí, por último, como eu quero guardar essa variável de soma, né, então eu posso vir aqui e colocar uma variável de soma. Eu vou começar aqui, essa variável sempre eu vou atribuir 0 para ela, porque ela começa valendo nada, a gente não tem nenhum número ainda ali. E aí eu vou falar que soma recebe o que eu já tenho em soma, mais o que eu acabei de ler. Então observa que agora essa variável soma, ao invés dela estar sendo alterada por uma leitura, ela está sendo alterada por uma atribuição. Se eu vier aqui executar agora, observa lá, digite um número, 5. Quanto que eu já tenho em soma? 0. 0 mais 5, minha soma passa a ser 5. Aí vamos supor que eu tenho lá 10. Quanto que eu tinha em soma? 5. 5 mais 10, a soma passa a ser 15. Aí eu li um 6. 6 mais 15, a soma passa a ser 21. Aí eu li 1. 21 mais 1, a soma passa a ser 22. Aí eu li 7. 22 mais 7, a soma passa a ser 29. Aí eu pus 10. 29 mais 10, a soma passa a ser 39. Aí vamos supor que 40. 39 mais 40, a soma vai passar a ser 79. E assim por diante. Então eu vou pôr 11. Aí a soma passa a ser 90. Eu vou pôr mais 5, a soma passa a ser 95. Eu vou pôr 5 de novo, a minha soma passa a ser 100. Então, à medida que eu for lendo os valores aqui, ele vai pegando esse valor e vai colocando dentro da variável de soma. No final, se a gente quiser, eu posso vir aqui só fazer um escreval aqui, a soma dos números lidos e aí a gente imprime essa variável soma, que aí a gente vai ter o resultado dela aqui. Então, eu vou pular vou somar vários números 1, então eu vou somar 10 números 1, no final vai ter que me dar 10. Então, observa, a soma dos números lidos é 10. Aí ele vem aqui e imprime para mim o valor desses números lidos. Ok? Então, a estrutura para, a gente precisa de uma variável de controle aqui para determinar em que momento da minha estrutura eu estou caminhando. E aí a gente vai fazer aqui dentro o que eu posso fazer, o que eu quiser. E enquanto essa variável de controle aqui estiver no intervalo que foi definido, que aqui é o início, aqui é o término e aqui é de quanto em quanto ela caminha, enquanto ela estiver seguindo essa restrição, a gente vai estar repetindo esse algoritmo aqui.
E aí, geralmente, o para, igual eu comentei, a gente usa quando a gente sabe exatamente quantas vezes eu quero repetir, de forma que fique fácil da gente se posicionar nesse caso aqui, ok? Então, essa é a estrutura para. Vou salvar ela aqui. Por último, a gente vai pegar aqui e fazer um relembrar aqui da estrutura de repetição do enquanto. Então, vou vir aqui, vou começar um novo aqui. Um enquanto a gente pode utilizar, por exemplo, igual eu comentei, a gente pode, por exemplo, pedir para que o usuário digite alguma informação para determinar se a condição é verdadeira ou não. A gente pode fazer a leitura dos valores e determinar. No nosso caso aqui, imagina que eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar um programa que lê um número e imprime o quadrado desse número. Ou, sei lá, o dobro desse número, tanto faz, pode ser o quadrado. Depois a gente vai pegar e vai perguntar para o usuário se ele deseja digitar outro número. Se ele falar que sim, a gente lê outro número e aí assim por diante. Então o que eu vou ter? Eu estou na minha variável n aqui, que é meu número inteiro, e vou ter de ter uma resposta aqui do usuário, que vai ser um caractere. A minha resposta vai começar aqui como sendo sim, porque no início eu vou querer que o meu usuário já inicie. E aí então eu vou fazer enquanto resposta for igual a sim, faça sim enquanto. E aí eu posso vir aqui e faço a leitura do meu número. E aí eu escrevo aqui o quadrado. E aí eu imprimo aqui n vezes n, que é o quadrado desse número. E aí depois eu vou pôr aqui, deseja continuar? E leio a resposta. Então observa aqui esse algoritmo. Ele vai começar aqui. Primeira coisa que eu faço, venho aqui. Deixa eu só ajustar isso aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, observe. Eu leio aqui, ó, enquanto a resposta for igual a sim, eu digito o número, imprimo o quadrado desse número e pergunto a resposta. Se ele falar que sim, na hora que ele chega aqui no fim enquanto, ele volta aqui em cima e verifica a condição de novo. E aí, se a condição for verdadeira, ele continua executando. Então, observa lá, ó. Enquanto a resposta igual a sim. RESP, não é resposta não, né, gente? Aí, agora vamos executar. Então, imagina lá, digite o número 5. Aí eu vou imprimir o quadrado desse número é 25. Deseja continuar? Eu vou pôr sim. Então, digite outro número, 6. O quadrado desse número é 36. Deseja continuar? Sim. Vamos pôr o quadrado 2. O quadrado do número é 4. Deseja continuar? Sim. Aí vamos pôr o 6. O quadrado desse número é 36. Deseja continuar? Na hora que eu vier aqui digitar não, ele encerra. Então, observa, se o meu programa começar a digitar não de primeira, ele vai ter executado só uma vez. Se o meu programa digitar 2 vezes, de acordo com a quantidade de vezes que eu responder, ele vai fazer essa repetição. Então, essa repetição ela não está determinada por um número pré-definido de valores. Ela está determinada pela condição que foi digitada aqui pelo usuário. Então, se o usuário digitar não ou sim na primeira, ele já vai resolver. Agora, se ele pegar e for digitando valores, enquanto ele estiver digitando sim, ele vai estar repetindo essa condicional aqui. Ok? Beleza? Então, eu queria fazer essa revisão inicial aqui com vocês. Terminando essa revisão aqui agora. Deixo o espaço aberto aqui para dúvidas ou qualquer outro tipo de informação. Vou finalizar aqui a gravação e aí eu vou ficar aqui com vocês aí no chat para a gente poder tirar dúvidas ou qualquer coisa do tipo. Beleza?